Olá, me chamo Jeremias e irei apresentar o trabalho dos alunos Antônio, Anthony, Isabel, Jeremias e Lore, do curso Física Médica, com a professora Divanísia, da Universidade Federal de Sergipe. A obtenção de material radioativo pode ser feita de várias maneiras, principalmente através do uso de aceleradores lineares e ciclotrons. O ciclotron é um equipamento mais compacto que usa campos magnéticos para desviar e acelerar partículas carregadas, forçando-as a seguir uma trajetória em espiral. Essas partículas, ao serem aceleradas, podem ser usadas para bombardear núcleos atômicos, resultando em reações nucleares que produzem material radioativo. No caso específico de aceleradores elétrons, o processo começa com a separação de elétrons de um filamento metálico aquecido. Esses elétrons são então acelerados por campos eletromagnéticos até formarem um feixe concentrado. Quando essas partículas carregadas interagem com a matéria, elas podem causar ionização, ou seja, remover elétrons de átomos, ou ainda emitir radiação de frenamento. Um acelerador de elétrons é um dispositivo que usa campos eletromagnéticos para aumentar a velocidade de elétrons a altas energias. Funcionamento: o processo começa com a emissão de elétrons a partir de uma fonte, como um filamento ou material emissor de elétrons. Partículas carregadas têm maior probabilidade de se chocarem com átomos que interagem diretamente com seus núcleos. Quando partículas carregadas, como elétrons e prótons, passam por um material, elas interagem mais frequentemente com os elétrons dos átomos do que com os núcleos atômicos. Isso acontece porque a densidade de elétrons em um átomo é muito maior do que a densidade dos núcleos. A probabilidade de colisão é maior com esses elétrons, pois eles ocupam a maior parte do espaço ao redor dos núcleos. A interação com o material, os elétrons interagem com a matéria, provocando ionização ou emitindo radiação de frenamento. Quando elétrons de alta energia passam através de um material, elas podem interagir umas com as outras. Feixes de nêutrons em reatores de fissão. Um feixe de nêutrons é facilmente obtido no interior de um reator de fissão. Em um reator nuclear de fissão, átomos pesados como urânio e plutônio são divididos em partes menores, ao serem bombardeados por nêutrons. Esse processo libera uma grande quantidade de energia e também gera muitos nêutrons adicionais. Esses nêutrons podem ser direcionados para formar um feixe de nêutrons, que é então utilizado para várias aplicações científicas e industriais. Os nêutrons, por não possuírem carga elétrica, interagem com a matéria através de espalhamento ou captura. Como os nêutrons são partículas neutras sem carga elétrica, elas não interagem com a matéria através das forças eletrostáticas, como os elétrons carregados fazem. Em vez disso, os nêutrons interagem com a matéria de suas principais maneiras: espalhamento. Nêutrons podem ser dispersos ou desviados por núcleos atômicos. Durante o espalhamento, um nêutron pode colidir com o núcleo e alterar sua direção, transferindo energia para o núcleo. Esse tipo de interação é importante em experimentos de física de materiais e estrutura. Nêutrons podem ser absorvidos por núcleos atômicos, resultando na formação de um núcleo mais pesado ou instável. Esse processo é conhecido como captura de nêutrons. A captura pode levar a reações nucleares que são utilizadas em vários campos, incluindo a produção de isótopos radioativos para a medicina ou pesquisa. Brennström é uma palavra alemã que significa radiação de freio.
Esse nome reflete o fato de que a radiação é gerada quando uma partícula carregada é freada, ou seja, desacelerada, ao passar perto de outro átomo. Quando essas partículas carregadas desaceleram, a energia cinética perdida não desaparece, ela é convertida em radiação eletromagnética, que, neste caso, está na faixa de raio-x do espectro. Essa radiação de raio-x é o que o texto menciona como sendo emitida durante o processo. A radiação eletromagnética é uma forma de energia que se propaga através do espaço na forma de ondas, que combinam campos elétricos e magnéticos oscilantes. Ela abrange uma ampla gama de tipos de radiação, desde ondas de rádios de baixa frequência até rádios gamas de alta frequência. Efeito fotoelétrico. Quando a luz ou outra radiação eletromagnética incide sobre um material, especificamente metais, ela pode causar a emissão de elétrons. A energia da luz deve ser suficiente, acima de um certo limite, chamado função trabalho, para liberar elétrons do material. A energia dos elétrons emitidos depende da frequência da luz, não de sua densidade. Efeito Compton. Ocorre quando um fóton, partícula de luz, colide com um elétron em um material. Após a colisão, o fóton perde energia e é desviado, mudando de direção, e o elétron é ejetado com a nova energia. Este efeito demonstra que a luz tem características de partícula, pois a colisão segue as leis da conversão de energia e momento. Formação de pares. Quando um fóton de alta energia, geralmente raios gama, passa perto de um núcleo atômico, ele pode se transformar em um par de partículas, um elétron e um positron, a antipartícula do elétron. Radiação nos seres vivos. A radiação pode afetar as células e os possíveis desfechos após essa interação. Ionização direta e indireta. A ionização direta, quando a radiação incide sobre uma célula, ela pode ionizar diretamente uma molécula-alvo, como o DNA ou outras moléculas essenciais. Ionização significa que a radiação remove elétrons das moléculas, criando íons que podem ser altamente radioativos. Complexidade dos organismos. Em geral, organismos mais complexos, como seres humanos e outros animais, têm menor resistência à radiação. Isso porque suas células são mais especializadas e têm estruturas mais delicadas que podem ser facilmente danificadas. Reparação do dano. Se o dano causado pela radiação for leve, a célula pode reparar-se e continuar a se reproduzir normalmente, sem consequências negativas. Morte da descendência. Se a célula danificada se reproduzir, a descendência pode ser inviável, o que significa que essas novas células não sobreviverão ou não serão capazes de se dividir novamente. Mutações e transmissão. A radiação pode causar mutações no DNA. Se essas mutações não forem reparadas, elas podem ser transmitidas para as células filhas durante a divisão celular, o que pode levar a doenças como o câncer. Apoptose. Se os danos causados pela radiação forem muito graves, a célula pode morrer através de um processo chamado apoptose, que é uma morte celular programada. Isso é uma forma de o corpo eliminar células que poderiam se tornar prejudiciais. Como vocês podem ver, princípios básicos de funcionamento dos detectores de radiação. Detectores de radiação funcionam como base na interação entre a radiação ionizante e o material do detector. Quando a radiação passa pelo detector,
Ela interage com os átomos ou moléculas presentes, gerando sinais detectáveis, como cargas elétricas, luz ou sinais sonoros. Conversão da energia. A energia da radiação é convertida em um sinal mensurável, que pode ser um pulso elétrico ou uma corrente contínua, ou uma quantidade de luz, dependendo do tipo de detector. Tipos de detectores de radiação. Detector de gás. Consiste em um tubo cheio de gás, como argônio, com um fio condutor no centro e um revestimento metálico no interior. Quando a radiação ionizante entra no tubo, ela ioniza o gás, criando pares de íons e elétrons. Esses íons são atraídos para os eletrodos opostos, gerando um pulso elétrico que é amplificado e contando como um evento de radiação. Cintiladores. Usa um material cintilador como cristal de iodeto de sódio, que emite luz quando é atingido por radiação ionizante. A luz gerada pelo material cintilador é capturada por um fotomultiplicador, que converte a luz em um sinal elétrico amplificado. São sensíveis e preciosos, usados em espectroscopia para identificar a energia e o tipo de radiação, e em monitoramento ambiental. Detectores semicondutores. Utiliza materiais semicondutores como silício ou germânio, que geram pares de elétrons buraco quando atingidos por radiação ionizante. A criação desses pares gera uma corrente elétrica que é medida e analisada para identificar a radiação. Esses detectores são usados em espectroscopia de alta resolução e em detectores de radiação em física de partículas. Aplicações dos detectores de radiação. Segurança nuclear. Monitoramento de áreas com material radioativo, garantindo a segurança de trabalhadores e do público. Na medicina. Utilizados em radioterapia para medir doses de radiação e em radiodiagnóstico, para garantir a qualidade e segurança das imagens médicas. Pesquisa científica. Empregados em experimentos de física nuclear e de partículas para detectar e medir partículas subatômicas. Nas indústrias. Utilizados em ensaios não destrutivos para inspecionar materiais e estruturas, verificando a integridade sem danificar os objetos. O Tecnésio 99 é um emissor de radiação gama obtido no decaimento do molibdênio 99, que é um produto da fissão do urânio 235. Após cair para o rutênio 99 com emissão beta, a meia-vida dessa emissão é longa e, portanto, a atividade é muito baixa comparada ao isótopo metastável. O cobalto 60 é um isótopo radioativo que emite raios gama de alta energia. Esses raios gama são muito penetrantes e são utilizados em diversas aplicações, como no tratamento de câncer, radioterapia, e na esterilização de equipamentos médicos, devido à sua capacidade de destruir células vivas e micro-organismos. A conclusão do livro sublinha a importância da energia nuclear na medicina moderna, destacando os avanços tecnológicos, os benefícios para diagnósticos e tratamento, a necessidade de rigorosos padrões de segurança, os desafios a serem enfrentados e as promissoras perspectivas futuras. O contínuo desenvolvimento e a pesquisa são essenciais para maximizar dos benefícios dessa tecnologia na saúde.